Você já sentiu culpa por não se sentir amado por quem deveria ser seu maior porto seguro? Essa pergunta machuca. E talvez machuque tanto porque, lá no fundo, você já sussurrou isso para si mesmo, no silêncio da sua própria dor. Crescemos dentro de uma ideia quase sagrada, a de que toda mãe ama sem limites, protege sem falhas e cuida com instinto. Acreditamos nisso como uma verdade absoluta, quase como um dogma. Mas, e quando essa promessa não se cumpre? E quando, em vez de acolhimento, o que recebemos foi frieza, rejeição, crítica, controle sufocante ou até mesmo ausência? Ainda podemos chamar isso de amor? Muitos aprendem desde cedo a sufocar o próprio choro, a esconder a dor atrás de um sorriso, a carregar nas costas o peso de um vazio que não sabem nomear. Mas negar o que sentimos não faz a dor desaparecer, só prolonga o sofrimento. Chegou a hora de romper com o silêncio, de enfrentar essa ferida com coragem. A dor que vem da relação materna não nasce em você, mas você pode ser quem decide onde ela termina. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Hoje, você vai entender como reconhecer essa ferida silenciosa, que talvez tenha moldado toda a sua forma de amar, de confiar e até de se enxergar. E no final, eu vou te lançar um desafio capaz de transformar sua história como transformou a minha. A ferida materna não é só uma lembrança triste. É uma rachadura invisível que se formou no seu emocional ainda na infância. Ela surge quando a mãe, por inúmeros motivos, não consegue oferecer o carinho, a presença ou o acolhimento emocional de que a criança precisava. E antes que você pense em culpá-la, é importante lembrar: muitas vezes ela também estava ferida. Existem dois grandes tipos dessa ferida: a evidente e a camuflada. A evidente é aquela que vem de situações de negligência, agressões, humilhações ou abandono. É o tipo de dor que se enxerga de fora, que muitas vezes já foi chamada de trauma. A camuflada, por outro lado, é mais sutil e por isso ainda mais perigosa. Ela vem de mães superprotetoras, dominadoras, que usam o afeto como moeda de troca. Mães que, inconscientemente, fazem dos filhos seus confidentes, seus espelhos, seus projetos de perfeição. Nesse cenário, a criança cresce acreditando que precisa merecer o amor. E esse veneno, embora venha em frascos de cuidado, corrói silenciosamente a identidade do filho. Autores como Peg Streep, em Filhas que Não Foram Amadas, ou Alice Miller, em O Drama da Criança Adotada, exploram como esse tipo de vivência se transforma em padrões emocionais que nos perseguem na vida adulta. Jung, por sua vez, vê a mãe como a primeira representação do mundo. Se essa imagem falha, não é só a dor que nasce, mas um universo interno onde o afeto vira ameaça e a sobrevivência emocional depende de camuflagem. Você pode até crescer, ter relacionamentos, criar vínculos, mas tudo isso em cima de um chão rachado, sempre com medo de cair. Por isso, entender essa dor é mais do que necessário, é um ato de cura. Não para apontar dedos ou distribuir culpa, mas para dar nome ao que nos machuca. Porque tudo que é nomeado pode finalmente ser acolhido. E quando você começa a identificar essa dor, você também começa a enxergar as formas como ela se infiltrou em cada aspecto da sua vida. Feridas que pareciam partes da sua personalidade, mas eram só mecanismos de defesa. Máscaras emocionais criadas para sobreviver a um amor que nunca foi confiável. Talvez você tenha dificuldade em confiar nas pessoas, esperando sempre ser traído, usado ou abandonado. Esse medo, muitas vezes,
Não nasceu em um relacionamento amoroso que deu errado. Ele foi semeado em uma infância onde o amor era instável, condicionado ou imprevisível. Talvez você desconfie até de si mesmo, vivendo com a sensação constante de que precisa da aprovação dos outros para se sentir válido. Isso pode ser resultado de críticas excessivas, comparações injustas e exigências que nunca permitiram falhas. E mais, se dizer não te faz sentir culpado, se você aceita o que te machuca só para evitar conflito, talvez tenha aprendido que amor é sinônimo de sacrifício. Muitas mães ensinaram sem perceber que amar é obedecer, calar, se anular. E quando a criança cresce com essa crença, ela se transforma em um adulto que tem medo de impor limites, vergonha de existir por inteiro, receio de mostrar sua própria voz. A imagem distorcida de si mesmo é um eco de um lar onde não era seguro simplesmente ser. O medo de amar, de ser amado, de se entregar. Muitas vezes não nasce no agora. Ele é a herança de um passado onde o carinho vinha sempre com um preço, onde o afeto era seguido de rejeição. Se você é hipersensível, se sente que tudo te atinge com mais força, saiba, isso não é fraqueza, é adaptação. É o seu sistema nervoso tentando se proteger de rejeições que você aprendeu a prever ainda na infância. E aqueles ciclos que se repetem, os mesmos tipos de parceiros, os mesmos finais dolorosos, não são coincidência, são tentativas inconscientes de resolver uma dor antiga. Seu cérebro tenta repetidamente refazer o mesmo caminho esperando, quem sabe, um final diferente. Mas a raiz de tudo está lá atrás, nos primeiros anos da sua história. Tudo o que você precisava era de um olhar que dissesse: você está seguro aqui. Se esse olhar nunca veio, ou veio de forma distorcida, isso moldou muito mais do que suas lembranças. Moldou a maneira como você sente, como se relaciona, como se protege. Isso é o que os psicólogos chamam de padrão de apego. A teoria do apego nos ensina que os laços emocionais formados na infância determinam como reagimos aos afetos na vida adulta. E a figura central desse laço, quase sempre, é a mãe. Se esse vínculo é consistente, estável e acolhedor, desenvolvemos segurança emocional. Mas se é instável, confuso ou distante, acabamos construindo mecanismos de defesa para sobreviver emocionalmente. E esses mecanismos, mais tarde, viram nossos padrões. Por isso, a dor que você sente hoje pode não ser só sua. Ela pode ser parte de um ciclo. Um ciclo que talvez já tenha começado antes mesmo do seu nascimento. Mas aqui está o ponto mais importante. Você pode ser o elo que quebra essa corrente. Você pode escolher curar o que te feriu, não com culpa ou rancor, mas com consciência e compaixão. Ao reconhecer a ferida, você começa a se libertar dela. Ao nomear sua dor, você se permite transformar sua história. E agora, eu quero te lançar um desafio. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: qual foi o olhar que você não recebeu? Qual o amor que você teve que conquistar? Porque ao entender, isso você dá o primeiro passo rumo à liberdade emocional. Existe uma voz que mora na sua mente, e por mais estranho que pareça, ela é capaz de te machucar mais do que qualquer palavra vinda de fora. Essa voz que te julga, que te paralisa, muitas vezes não é a de um inimigo real, mas sim a de uma figura que deveria ter sido fonte de amor, sua mãe. Só que não estamos falando da sua mãe como pessoa, com seu rosto, seu nome e suas histórias. Estamos falando da mãe interna, aquela que se formou dentro de você a partir das experiências da infância. Essa figura psíquica, como descreveu Carl Jung, é uma representação arquetípica chamada de Grande Mãe. E ela é ambígua. De um lado, acolhe, protege, ama. Do outro, controla, sufoca, pune. Quando a mãe real fere, essa imagem interior se contamina. E é aí que tudo muda. Mesmo depois de adulto, mesmo longe da casa dela, você continua sendo vigiado, cobrado e silenciado por essa presença invisível.
A prova disso? Aquela voz que te sussurra: você nunca é suficiente. Ela não some quando você fecha a porta da casa da sua mãe. Ela vive dentro de você. E aqui está o ponto que pode mudar sua vida. Curar essa dor não depende de um pedido de desculpas da sua mãe, nem de um abraço que talvez nunca venha. A verdadeira cura começa quando você encara a mãe interna. Quando você percebe que o que te aprisiona não é a pessoa que te gerou, mas a imagem distorcida que você guarda dela. Essa transformação psíquica é profunda, quase como reformar o lugar onde você habita por dentro. É como trocar paredes que te apertam por janelas que te libertam. É reconstruir esse lar emocional substituindo culpa por acolhimento, medo por coragem, silêncio por expressão. Enquanto você continuar esperando por uma validação externa, estará algemado a um passado que não volta. Mas quando começa a dialogar com essa imagem interna, quando dá voz ao que ficou calado e revisita os cômodos escuros do seu mundo interior, algo muda. É nesse momento que a sua história começa a ser reescrita. Você não precisa mais repetir os papéis do passado. Você pode escolher, conscientemente, quem quer ser daqui para frente. Só que essa prisão não foi criada da noite para o dia. Você foi se perdendo aos poucos. Foi colocando máscaras, silenciando desejos, escondendo sentimentos, tudo para caber nas expectativas que te ensinaram a seguir. A necessidade de aceitação te levou a construir uma armadura, a tal da persona, conceito também trazido por Jung. Ela é a versão que o mundo vê, o sorriso que você força quando quer chorar, o tá tudo bem que engole a dor. Essa persona não é uma mentira, mas também não é você por inteiro. E o problema começa quando você acredita que ela é tudo o que tem. Muitas vezes, essa persona foi moldada para agradar a mãe, o filho obediente, a filha exemplar, o adulto que vive em busca de aprovação. Enquanto isso, as emoções negadas, a raiva, o medo, a tristeza, foram jogadas na sombra. A sombra é o porão da alma. Tudo o que você achou errado demais para mostrar, está lá, esperando. E o que é ignorado, volta. Volta como ansiedade, como culpa, como sabotagem. E no centro de tudo isso está o complexo materno. O complexo materno age como um fantasma emocional. Ele é uma coleção de memórias, emoções e feridas não curadas que orbitam em torno da figura materna. Quando ativado, ele não respeita sua idade, sua profissão, sua maturidade. Ele te transforma, por instantes, naquele mesmo filho confuso de antes. Aos 30, 40, 60 anos, você reage com a dor de uma criança. Você tenta agradar, busca aprovação, ou se revolta contra uma ausência que nunca foi preenchida. E nesse estado, você vive para evitar dor, e não para viver de verdade. Molda relacionamentos, decisões e caminhos inteiros para fugir da rejeição. Mas o amor que você espera do lado de fora só pode florescer quando você se reconecta com o que foi perdido dentro. Quando você tira a máscara, encara sua sombra, entende o que realmente está reagindo dentro de você. Só então, você começa a recuperar sua força. Só então é você quem responde, e não mais o eco do seu passado. E o mais impactante é que esse padrão se infiltra em tudo, até na forma como você ama. Seus relacionamentos de hoje, os conflitos, as escolhas, as dores, podem estar repetindo sem você perceber o que você aprendeu com ela. A imagem que você carrega da sua mãe pode ser a verdadeira responsável por quem você escolhe amar e por que escolhe essas pessoas. Jung falava sobre os arquétipos contrassexuais, a ânima no homem e o ânimos na mulher. São representações internas do feminino e do masculino que se formam principalmente na infância. Para os meninos, a relação com a mãe molda a imagem feminina. Para as meninas, o pai. Mas quando há feridas profundas com a mãe, a coisa se complica. Homens feridos emocionalmente por uma mãe instável muitas vezes desenvolvem uma ânima distorcida.
e acabam atraídos por mulheres distantes, exigentes, que os fazem reviver o abandono original. Tentam, inconscientemente, resolver uma dor antiga no presente. Mulheres, por outro lado, acabam com um ânimos crítico, autoritário, perfeccionista, como se tivessem internalizado um juiz implacável. E, ironicamente, esse juiz, muitas vezes, foi construído a partir da própria figura materna. Isso porque, ainda que inconscientemente, a mãe pode ter sido a primeira a dizer: você tem que dar conta sozinha, não dependa de ninguém, seja perfeita o tempo todo. Essa exigência constante instala, dentro da mulher, uma voz que nunca silencia. E essa voz não cobra apenas resultados externos. Ela exige força emocional absoluta, como se falhar fosse o mesmo que ser descartada. O ânimos ferido se manifesta como autocrítica incessante, como culpa por descansar, como raiva de si mesma por não alcançar padrões que nem ela mesma escolheu. Esses padrões foram herdados e continuam vivos enquanto não forem vistos. A libertação começa no reconhecimento. O que dentro de você ainda tenta agradar, se justificar, provar valor. Quantas decisões você tomou por medo de não ser aceita pela imagem da mãe que ainda vive dentro de você? Quando você responde essas perguntas com honestidade, você começa a desmontar a prisão invisível. E nesse processo, reconstrói não só a sua história, mas também a sua liberdade emocional. Você já parou para pensar por quê, mesmo querendo um amor leve, você continua atraindo pessoas que te fazem sentir pequeno, que te ignoram, te controlam ou te fazem acreditar que precisa se esforçar demais para ser merecedor de afeto? Isso acontece porque, muitas vezes, sem perceber, a gente ama com uma ferida aberta, uma dor antiga que molda a forma como nos conectamos com o outro. Não se trata de culpa ou fraqueza, mas de padrões emocionais enraizados, que atuam como roteiros invisíveis dentro de nós. Esses padrões são representações internas, arquétipos, que influenciam como nos doamos, como sentimos amor e como o recebemos. Enquanto esses símbolos inconscientes continuarem sangrando dentro de nós, o amor sempre virá com um gosto amargo de sofrimento. Mas a boa notícia é, quando a gente percebe que está se relacionando através da dor, abre-se a chance de escolher diferente, de construir um amor consciente, que não tenta nos remendar, mas nos acolhe. Um amor que não quer corrigir o passado, quer transformá-lo. Mas existe uma ferida emocional ainda mais traiçoeira. Não é aquela que grita, que abandona ou que rejeita de forma explícita. É a que vem disfarçada de cuidado, aquela que se apresenta como entrega total, um eu fiz tudo por você. Mas por trás disso, carrega veneno emocional. É o tipo de dor que nasce de uma relação com uma figura materna narcisista. E aqui é importante dizer, nem toda mãe narcisista é escandalosa ou agressiva. Muitas são adoráveis aos olhos dos outros, carismáticas, prestativas. Mas dentro de casa, sufocam emocionalmente os filhos, impedindo que desenvolvam uma identidade própria. Nesse tipo de vínculo, o amor é condicional. Você só é amado se comporta, se atende às expectativas, se não ofusca a figura materna. Parece carinho, mas é controle camuflado. A mãe narcisista deseja admiração incondicional, obediência e muitas vezes inveja o potencial dos filhos. Com as filhas, pode ser crítica constante. Com os filhos, uma ligação simbólica quase romântica, onde a criança perde a liberdade de ser só uma criança. E o mais perverso dessa dinâmica é que ela é invisível. O filho ou a filha se acostumam com essa chantagem emocional sutil. Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que me trata? E crescem com a sensação de que precisam merecer afeto o tempo todo. Qualquer elogio que recebem vem com validade curta e geralmente acompanhado de uma cobrança. Esse tipo de criação molda adultos que vivem para agradar, sempre atentos ao humor dos outros, com medo de errar, de chamar atenção, de ocupar espaço demais. Jung dizia que,
Quando o ego de uma mãe se apossa da identidade do filho, esse filho não consegue florescer como indivíduo. O eu verdadeiro não tem chance de emergir, porque está sempre tentando se encaixar no molde imposto. O resultado é um adulto com autoestima frágil, que se culpa por tudo, que se anula nos relacionamentos e que tem dificuldade de entender quem realmente é quando não está agradando alguém. Esse adulto aprende a viver em função do que os outros esperam. No trabalho, vira o funcionário que carrega tudo nas costas. Nos relacionamentos, aceita migalhas emocionais. Nas amizades, tem medo de impor limites, de dizer não. E o mais doloroso, repete esse padrão com os próprios filhos mesmo sem querer. Continua se moldando para caber, para não decepcionar, para não ser rejeitado, exatamente como fazia na infância. E assim, o ciclo segue. Mas ele pode e deve ser interrompido. Primeiro, é preciso parar de esperar que a mãe finalmente mude, que aquele afeto que nunca veio apareça um dia. Depois vem o trabalho de reconstruir um eu saudável, um ego que não nasceu para servir, mas para existir. Essa reconstrução começa no silêncio, no espelho, na escolha diária de se reconhecer como alguém digno de amor, sem precisar se sacrificar por ele. É duro, mas necessário. Principalmente se você já tem filhos, porque curar essa ferida não é só um ato de libertação pessoal. É uma herança emocional diferente que você deixa para o futuro. E o mundo está precisando, urgentemente, de gente que tenha coragem de quebrar o ciclo. Existe uma força poderosa e silenciosa em quebrar padrões que se repetem por gerações. Quando você decide interromper um ciclo de dor emocional herdado, você não está apenas se curando. Está realizando um dos maiores atos de amor que alguém pode oferecer: proteger e libertar aqueles que ainda estão por vir. Muitas mulheres que carregam a chamada ferida materna entram na maternidade com um receio silencioso, quase imperceptível, mas que ecoa dentro do peito. O medo de repetir nos próprios filhos aquilo que tanto machucou nelas mesmas. E esse medo, por mais difícil que seja de carregar, já indica um despertar. Porque quem ainda vive inconsciente, repete sem perceber. Mas quem teme, já começou a enxergar. A verdade é que nenhuma mulher atravessa a infância ilesa, e a maioria chega à maternidade com cicatrizes não curadas, expectativas ocultas e padrões que não foram questionados. Algumas mães, mesmo com as melhores intenções, acabam depositando nos filhos os sonhos não vividos, as faltas não preenchidas, os desejos que foram negados. Outras se anulam, tentando ser exatamente o oposto daquilo que suas próprias mães foram. Mas nessa tentativa extrema, também se perdem de si mesmas. O alívio é saber que sim, é possível romper esse ciclo. E não, isso não exige perfeição, nem respostas decoradas. O que quebra o ciclo é presença. Estar presente para si mesma, com todas as falhas e aprendizados, é um gesto de amor que impacta profundamente os filhos. Porque os filhos não necessitam de mães impecáveis. Eles precisam de mães despertas. Mães que consigam pausar, se observar, reconhecer quando estão operando no piloto automático e escolher um novo caminho. É nessa escolha diária, muitas vezes silenciosa, que o elo da corrente começa a se partir. O ciclo se desfaz no momento em que você começa a se tratar com o mesmo cuidado que um dia desejou receber. Quando você aprende a se perdoar por atitudes tomadas antes de ter consciência delas. Quando você percebe que criar um filho é, também, uma oportunidade de renascer. A maternidade, nesse contexto, se torna um exercício constante de autorresponsabilidade emocional. É saber que, ao acolher sua própria dor, você impede que ela escorra nos olhos da próxima geração. É permitir que seus filhos cresçam com espaço para serem quem são de verdade, e não aquilo que você precisou ser para conseguir suportar o passado. Você não tem a obrigação de carregar o peso da história inteira. Pode sim deixar.
no chão o que nunca foi seu e afirmar com firmeza: basta. Pode começar de onde ninguém começou por você. E só esse gesto já é cura. Porque você talvez não possa mudar o que viveu, mas pode mudar o impacto que isso ainda tem sobre você. Essa transformação não nasce da negação, nem da busca por culpados. Ela nasce de um caminho que talvez você ainda não tenha explorado. Quando você começa a olhar para suas feridas, é natural que a raiva venha à tona, e ela precisa vir. Afinal, durante anos você tentou compreender, justificar, calar, mas a raiva abafada se transforma em tensão, angústia, em sintomas físicos e emocionais. Sentir raiva da sua mãe não te transforma numa pessoa má, te transforma em alguém que começou a perceber os próprios limites violados. Mas atenção, curar não é apontar o dedo para ela, nem criar um vilão onde antes existia apenas dor. A raiva precisa ser sentida, sim, mas depois precisa ser processada, compreendida e dissolvida, para que não vire mais uma prisão emocional disfarçada de liberdade. Carl Jung dizia que assumir responsabilidade pela própria história não tem a ver com culpa, mas com libertação. E quando você compreende que sua mãe agiu movida pelas próprias feridas, isso não apaga o que você viveu, mas te entrega uma escolha: repetir ou transformar. A verdadeira cura começa no momento em que você para de esperar desculpas, que talvez nunca cheguem. Quando você solta a esperança de que ela mude, reconheça ou repare o que faltou, e decide com coragem oferecer isso a si mesma. Um exercício poderoso, recomendado por psicólogos e terapeutas, inclusive nas constelações familiares, é escrever uma carta à sua mãe. Não precisa ser entregue. Ela é sua. Um espaço seguro para dizer o que ficou entalado por tantos anos. Escreva tudo, sem filtros, sem tentar racionalizar ou parecer madura. Apenas escreva. A dor, a saudade, a mágoa, a falta, as palavras engolidas. Deixe sair. Eu mesma sou prova de como esse exercício transforma. Comecei a escrever sem saber exatamente o que iria sair. Mas, conforme as palavras fluíam, vieram lembranças que eu nem sabia que ainda estavam guardadas. Vieram imagens, sensações, histórias que pareciam perdidas no tempo, mas que continuavam influenciando minha vida até hoje. Descobri que minhas inseguranças, meus padrões nos relacionamentos e até bloqueios financeiros estavam todos conectados a raízes profundas, enterradas lá atrás. E só consegui perceber isso quando me permiti escrever sem medo, sem me podar, apenas deixando a verdade emergir, como ela fosse. Então, eu te convido. Escreva. Não para culpar, não para entender tudo de imediato, mas para libertar o que ainda pesa. E depois que você colocar tudo para fora, apenas respire. Porque talvez nesse simples ato de escrever, você comece algo que gerações antes de você não puderam iniciar. E isso, por si só, é um milagre. Tudo começa com um simples gesto: agradecer. Agradeça por ter chegado até aqui, mesmo que o caminho tenha sido turbulento. Honre a força que te manteve de pé, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Em seguida, tome coragem e escreva. Escreva tudo o que ficou engasgado por dentro, sem filtros, sem medo. Depois, leia com o coração aberto. Respire fundo e perdoe. Não para esquecer, mas para soltar as correntes invisíveis que te prendem ao passado. E então, transforme essa carta em cinzas. Queime. Que seja um ato de libertação simbólica. Eu te prometo, o alívio que vem depois é algo que palavras não conseguem descrever. É como se um peso antigo que você nem lembrava que estava carregando, finalmente fosse embora. A partir desse ponto, a vida começa a tomar outro rumo. Foi o que aconteceu comigo. Foi como virar uma chave. Por isso te lanço esse desafio. Escreva sua carta de verdade. Faça desse ritual algo seu. E depois volte aqui e compartilhe comigo nos comentários. Sua experiência pode ser a resposta que outra alma em silêncio precisa,
para começar a se curar. Perdoar não significa esquecer, tampouco aceitar o que aconteceu como certo. Significa parar de sangrar por feridas que o tempo não conseguiu, fechar porque a alma ainda as revisita. É decidir não mais lutar contra aquilo que já passou, para então abrir espaço ao que ainda pode florescer. A dor talvez continue presente, mas muda de forma. Deixa de ser prisão e se transforma em história. A partir desse ponto, você pode virar a página e escrever um novo capítulo. E há práticas poderosas que podem te ajudar nesse processo de reconstrução. A escrita terapêutica, por exemplo, não precisa se limitar a uma carta para sua mãe. Você pode escrever para a criança que você foi. Imagine-se, com a idade que tem hoje, olhando nos olhos daquele pequeno você. O que ele precisava ouvir, o que ninguém jamais disse. Escreva isso. Diga tudo o que seu coração guarda. Leia em voz alta, porque cada palavra reprograma uma imagem interna. E isso, aos poucos, começa a curar. Outra ferramenta profundamente transformadora é a técnica da cadeira vazia. Sente-se de frente para uma cadeira. Visualize ali a figura da sua mãe, ou de quem você quiser se libertar emocionalmente. Fale. Desabafe. Diga o que ficou preso, por anos. Depois inverta os papéis. Imagine o que essa figura responderia. Permita-se sentir, chorar, gritar, silenciar. Não busque lógica. O foco aqui é liberar o peso emocional que ficou guardado no seu corpo. Meditações guiadas com arquétipos também são recursos incríveis. Imagine a mãe arquetípica, aquela que acolhe, ama e não exige. Veja ela te abraçando, te escutando com ternura. Essa imagem simbólica começa a substituir, aos poucos, a imagem negativa que foi construída ao longo da vida. Seu inconsciente entende símbolos, e os símbolos curam. Jung falava do imaginário ativo, onde você entra em diálogo com partes da sua própria psique. A criança ferida, o crítico interno, a mãe interna. Você dá voz a essas partes, responde, reconstrói vínculos. É assim que o processo de cura emocional se inicia, de dentro para fora. Reprogramar esse vínculo interno é, na prática, começar a se tratar com o cuidado que um dia você esperou receber. Às vezes, esse processo exige estabelecer limites reais com a figura materna, se for necessário. Limite não é vingança, é autoproteção. O amor mais verdadeiro pode ser aquele que diz: a partir daqui, você não pode mais me ferir. E buscar apoio terapêutico é um passo essencial. Abordagens como a junguiana ou terapias integrativas ajudam a acessar camadas profundas do inconsciente, trabalhando com símbolos e reconstruindo a imagem interna de si mesmo. Não se trata de apontar culpados. Trata-se de reconhecer sua dor com maturidade, com afeto e principalmente com coragem. Você não precisa resolver tudo agora, nem fazer tudo sozinho. Cada pequeno passo já começa a modificar a forma como você se sente internamente. Essa reconexão com você mesmo tem um nome na psicologia. É o processo de se tornar quem você nasceu para ser. Não um reflexo da dor, mas uma versão íntegra de si. Essa ferida emocional que te acompanha, a chamada ferida materna, pode até ter deixado marcas profundas, mas ela não define quem você é. Talvez ela tenha influenciado suas escolhas, sua forma de se relacionar, sua visão de mundo. Mas isso não significa que ela precisa comandar seu destino. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de volta para o seu verdadeiro eu. É o movimento de integrar tudo aquilo que foi excluído, rejeitado, moldado para agradar. Não é sobre se tornar uma versão perfeita de si. É justamente o contrário. É assumir sua luz e sua sombra, sua dor e sua potência. É parar de buscar fora o amor que sempre faltou e aprender a gerar esse amor por dentro. A criança ferida ainda está aí, dentro de você. Mas agora, existe um adulto capaz de acolher, proteger e orientar. Esse caminho não é uma linha reta. Às vezes você se sente curado. Outras vezes parece que tudo voltou.
Mas a diferença é que agora você tem consciência. Você sabe onde pisa, sabe de onde vem a dor e, mais importante, sabe que tem escolha. A individuação é um ato de coragem. Muitas vezes, significa deixar para trás papéis, máscaras e identidades que você criou para sobreviver. É como tirar um uniforme apertado que você vestiu a vida inteira, só para finalmente conseguir respirar. Esse processo inclui reconhecer o que faltou, mas também criar com as próprias mãos o que nunca foi dado. É resgatar sua voz, seu desejo, o valor da sua existência. Você não é o que fizeram com você. Você é quem escolhe ser a partir de agora. E quando essa escolha é feita de forma consciente, tudo começa a mudar. Não porque o passado se apaga, mas porque você já não se identifica com ele. Você deixa de ser uma resposta à dor e passa a ser o criador da sua própria história. Talvez você tenha passado a vida tentando entender por que nunca se sentiu amado, tentando se encaixar, tentando provar seu valor. Mas talvez agora seja a hora de parar de buscar aprovação onde ela nunca existiu, de parar de mendigar o amor que sempre te negaram. É difícil, eu sei, porque por trás desse desejo ainda vive uma criança que só queria ser notada, que só queria ouvir. Você é importante, você tem valor, mas às vezes esse reconhecimento nunca chega, pelo menos não de quem você esperava. E continuar esperando esse gesto onde ele nunca existiu é se manter refém de um vazio que não te pertence mais. Você não precisa mais implorar por carinho, nem justificar sua dor. O que você sentiu foi real. A dor que você carrega é legítima, mas ela não precisa mais te guiar. Hoje, você pode escolher olhar para si com compaixão. A cura da ferida materna não exige cortar laços, exige romper ilusões. É enxergar com lucidez que o que te machucou não define o que você pode construir a partir daqui. O passado deixou marcas? Sim, mas o presente está nas suas mãos. E com ele, há chance de se tornar inteiro, livre e finalmente você mesmo.